Vamos começar agora o nosso terceiro painel. Agradeço a presença de todos que estão aqui nesse horário pós-almoço, sexta-feira, à tarde. Sei que eu estou abusando da boa vontade de vocês, mas é por um motivo especial, tratar de recuperação judicial. Na nossa mesa aqui, a gente tem a doutora Roberta Bárcia, que é procuradora do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Privado Patrimonial pela Universidade de Salamanca, doutoranda pela Universidade de Salamanca, que vai começar os trabalhos. Eu vou ler o currículo de todo mundo, tá? De início, antes. Depois, na sequência, que vai falar é o Dr. Bruno Rezende, membro do Fórum Nacional de Recuperação Judicial e Falência, FONAREF, do Conselho Nacional de Justiça, consultor qualificado externo da Câmara dos Deputados para a redação da Lei 14.112 de 2020. Vai ser debatida essa lei aqui, com certeza. Membro do GT para a elaboração do texto substitutivo que alterou a Lei de Falências e Recuperação Empresarial. Membro do Grupo de Trabalho do Senado Federal para a consolidação da proposta do novo Código Comercial. Nossa, é muito currículo, gente. Ele é muita coisa. Eu vou até fazer uma parte, porque eu estou muito feliz de ele estar aqui, porque é um peixe fora d'água aqui para a gente, porque todo mundo aqui ou é fazenda ou é advogado privado de execução fiscal. E o doutor Bruno, ele é de recuperação judicial. Então, para a gente, é muito interessante a presença dele aqui, para poder contribuir com outro ponto de vista para um debate que, normalmente, acaba que é um diálogo de duas pontas, e a gente nunca ouve esse terceiro da recuperação, que é uma parte relevante para o assunto, né, no tema. E o doutor Júlio Santiago, que é pós-doutor, doutor e mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ, professor de Direito Tributário e procurador da Fazenda Nacional, que vai poder contribuir aqui com a experiência dele na União Federal. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Roberta, que vai começar a exposição, e é isso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vou expor aqui em pé. Bom, depois do currículo do Bruno, que eu já sabia, eu vou falar da 14.112, mas escutem melhor o que ele for falar, tá? Só por isso. O nosso painel aqui hoje é para tratar do crédito tributário na falência e na recuperação judicial. Eu estava até comentando com o Bruno que eu ia... Vou dar uma passada rápida na falência, porque é o patinho feio, ninguém quer saber, né? Porque é o morto, todo mundo só quer saber da recuperação judicial. Mas eu acho que, para o crédito tributário, teve uma alteração importante com a 14.112, que eu acho que merece uma menção. Então, o que mudou com a 14.112? Né? Antes da 14.112, a cobrança do crédito tributário ela não tinha uma regulamentação expressa na lei falimentar. Né? De acordo com o 99.5, né, da 11.101, um dos efeitos da decretação da falência é a suspensão das execuções fiscais. Mas a gente sempre teve o artigo 187 do CTN e o 29 da Lei de Execução Fiscal, que o crédito tributário, o crédito fiscal, não se submete ao concurso de credores, não se submete à habilitação em falência. Né? Então, decretada a falência, antes da 14.112, o fisco tinha dois caminhos a seguir. Ele podia continuar ou propor a sua execução fiscal, e o caminho era a citação do administrador judicial da falência e penhora no rosto dos autos da falência. Ou se habilitar na falência. Né? Ele tinha essas escolhas. Com o advento da 14.112, a gente teve a inclusão do artigo 7º-A na lei, que passou a prever expressamente, dentro da legislação falimentar, a instauração de ofício do incidente de classificação do crédito público. Tá? E, no seu parágrafo 4º, inciso 5, uma vez instaurado esse incidente, existe a previsão de que as execuções fiscais ajuizadas em face daquele falido vão ficar suspensas até o encerramento da falência. Então, o questionamento que surge a partir disso, dessa previsão legal, diz respeito à obrigatoriedade da Fazenda Pública de instauração desse incidente. Só que essa nova disposição do artigo 7º-A, né, que prevê a suspensão das execuções fiscais com a instauração do incidente, é de constitucionalidade duvidosa, no sentido de que a lei de falência e recuperação judicial é uma lei ordinária, e o artigo 187 do CTN tem a natureza de lei complementar, então a gente tem uma reserva legal para esse tipo de suspensão. Né? Então, é por isso também que parte da doutrina entende que o crédito tributário ele se submete às regras materiais da falência, ou seja, às regras de classificação e pagamento, e não às regras formais. Não existe essa obrigatoriedade na instauração do incidente. Né?
Tanto é assim que a jurisprudência do STJ, antes da 14.112, já dava essa possibilidade da Fazenda de instaurar um incidente ou permanecer nas execuções fiscais. Inclusive, tem o tema 1092, que o STJ falou exatamente isso. A Fazenda ela pode instaurar um incidente. E, lendo todo o julgamento do tema 1092, fica expresso que ele foi julgado depois da 14.112. Mesmo com a 14.112, o incidente é uma opção da Fazenda Pública, né? E não poderia ser de outra forma. Então, o que acontece na prática, né? Eu trabalho com a Natália, na dívida ativa, e, na prática, o que a gente tem visto, no início, a gente ficou um pouco reticente a ficar fazendo vários incidentes. E a gente tem visto que, na verdade, o incidente ele é melhor, porque a Fazenda acaba atuando de uma vez só na falência, a gente suspende as execuções e atua de forma correta na falência, habilitando os créditos com os valores corretos de acordo com a lei falimentar, né? E não existe uma desvantagem imediata da não continuação da execução fiscal, porque se essa execução fiscal tiver sido redirecionada para um terceiro, a gente pode continuar, tem essa ressalva no artigo 7º-A. E também, se tiver um ato constritivo positivo nessa execução fiscal, em razão da universalidade do juízo falimentar, qualquer valor tem que ser enviado para o juízo falimentar. Então, não existe uma prejudicialidade nisso. Pelo contrário, na prática, a gente tem visto que tem sido mais eficiente para a Fazenda a instauração dos incidentes, né? Bom, dito isso sobre a falência, eu vou ingressar na questão do crédito público na recuperação judicial, que certamente meus colegas falarão melhor. E eu vou focar aqui no artigo 57, que é o grande problema das fazendas públicas, né? Mas, antes de entrar nele, eu queria falar um pouco de... Porque, às vezes, fica muito etéreo para quem trabalha nas procuradorias, como é que funciona uma recuperação judicial. A gente sabe trabalhar com crédito público, a execução fiscal, e a recuperação judicial é uma lei totalmente diferente. Então, eu queria só fazer um panorama de como é o caminho do crédito público dentro de uma recuperação judicial, né? Então, assim, a sociedade em crise, ela ingressa com um pedido de recuperação judicial. E o artigo 52 da Lei 11.101, no seu inciso 10, que foi alterado pela 14.112, exige que um dos documentos dessa petição inicial seja o relatório fiscal detalhado dessa empresa em recuperação judicial. Tá? Em seguida, o juiz ele pode deferir o processamento dessa petição inicial e, portanto, deferir o processamento da recuperação judicial. E também o artigo 52, inciso 5, exige que esta decisão seja as fazendas públicas, onde esta empresa em recuperação tenha estabelecimento, sejam intimadas dessa decisão. Não só para tomar conhecimento daquela recuperação, mas para ingressarem nos autos e informar o passivo fiscal daquela empresa com a fazenda pública, né? Também uma alteração da 14.112. Quer dizer, aparentemente, o legislador, e o Bruno certamente falará melhor disso, o legislador teve a intenção de trazer o fisco para dentro do sistema recuperacional. Tá? Uma vez deferido o processamento, em até 60 dias, a empresa em recuperação tem que apresentar um plano de recuperação judicial. Tá? Esse plano pode sofrer objeção dos credores, e essa objeção leva a uma Assembleia Geral de Credores que irá julgar esse plano. Veja bem, o fisco ele não vai participar dessa Assembleia Geral de Credores, ele não tem direito a voto. E isso porque, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 7º-B, da 11.101, também inovação da 14.112, ele não se submete, o fisco, né, aos princípios básicos da recuperação. Quer dizer, não há suspensão do curso das suas execuções, em razão, nem mesmo dos atos de constrição, em razão da recuperação judicial, né? Bom, uma vez aprovado o plano de recuperação, dispõe o artigo 58 que, cumpridas as exigências dessa lei, o juiz poderá conceder a recuperação judicial. Tá? E o artigo justamente anterior ao 58, ao 57, que prevê que, para o juiz homologar esse plano que foi aprovado em Assembleia, ele tem que exigir uma certidão negativa de débitos tributários da empresa em recuperação. E, finalizando essa presença do crédito público na recuperação judicial, a gente tem o artigo 68, que prevê como forma de quitação dos créditos tributários dentro do regime recuperacional os parcelamentos que devem ser concedidos pelos entes públicos. Tá? Esse é o contexto legal que o crédito tributário se insere, né? Ele não se submete à novação
que é própria do plano de recuperação judicial, ou seja, ele não vai ser pago na forma prevista pelo plano. Ele tem uma vida quase que separada do procedimento de recuperação judicial, porque as execuções fiscais continuam o seu trâmite, ainda que com as nuances do artigo 6º, parágrafo 7º. E a lei exige que a forma de participação das fazendas públicas seja a concessão de parcelamentos. Tá? Veja bem, tudo que eu falei aqui, na minha visão, gera uma contradição, porque eu acabei de relatar um conjunto de regras do sistema recuperacional brasileiro para tratar de um crédito que não se submete a esse sistema. Então, e aí, pesquisando, a gente chega à constatação que, na verdade, o sistema recuperacional brasileiro ele foi inspirado no modelo norte-americano, que tem como premissa a criação de um ambiente propício para uma solução que preserve a empresa e o interesse do conjunto de todos os credores. Tá? E como é que ele chega nisso, o sistema norte-americano? Ele se baseia em 2 instrumentos, que é a suspensão das execuções individuais contra aquela devedora enquanto durar o período de negociação e a vinculação de todos os credores à decisão da maioria. Tá? Então, nesse contexto, essa premissa do direito norte-americano, que o nosso tentou copiar de alguma forma, não pode existir um credor resistente, um credor que teria algum poder de resistir a tudo aquilo que foi convencionado pelos demais credores. Tá? Então, é justamente aqui nesse ponto que as contradições do sistema recuperacional brasileiro começam a surgir. Porque o credor tributário ele não se submete ao regime recuperacional. Mas a lei exige que o devedor tenha, quando for aprovado o plano de recuperação judicial, uma certidão negativa de débitos tributários. Né? Se a gente somar isso, a previsão do artigo 187 do CTN, que exclui o crédito tributário do sistema recuperacional, a gente chegou numa equação absolutamente complexa, que terminou por gerar uma resposta equivocada por parte da jurisprudência do STJ. Né? Então, aparentemente, essa importação da premissa do sistema recuperacional norte-americano, ela deveria ter ocorrido com a inclusão do credor tributário no sistema recuperacional, porque ele não só ficou excluído, como ele também teve o seu poder de cobrança intensificado, né? Porque ele pode seguir de forma singular e unilateral aquele processo, né? E ignorar a situação de crise empresarial. Então, foi esse ambiente legal que propiciou a criação de uma jurisprudência que, no final das contas, retirou por completo o poder de cobrança do crédito tributário, né? Aprofundando essa disfunção do sistema com a utilização forçada e equivocada, no meu ponto de vista, do princípio da conservação da empresa. Né? Então, foi nesse contexto que o STJ fixou jurisprudência, que está aí até hoje, mesmo com as alterações da 14.112, no sentido de que o artigo 47 da 11.101 prevê a preservação da empresa como uma finalidade do sistema recuperacional, e que o 57 estaria em aparente antinomia com esse artigo, né? E que não cabe a exigência de CND para a homologação de um plano. E, a partir daí, dispensou-se, em todos os casos de recuperação judicial, a apresentação dessa CND. Isso sem mencionar que também, nesse contexto, existia o tema 987 do STJ, que, até meados de 2021, quando ele foi julgado, suspendeu a constrição de todas as execuções fiscais existentes. Então, o fisco, na recuperação judicial, não se exigia uma CND, ou seja, podia homologar um plano sem equalizar o passivo fiscal, e nas execuções fiscais, o fisco não podia fazer ato constritivo, porque os processos ficaram suspensos até meados de 2021. E, assim, a questão primordial aqui, e provavelmente polêmica, que rodeia os créditos tributários, é justamente esse caráter privilegiado que eles possuem no regime legal da insolvência. Veja bem, nenhum outro crédito no âmbito da insolvência possui esses caracteres que o crédito tributário possui. Não possuem o princípio da legalidade, da indisponibilidade, da fiscalidade ou contributividade. Né? Não é pouca coisa. Né? Muito menos são características para a gente desprezar. Mas, por um outro lado, também não são características que sozinhas autorizam a criação de um privilégio dentro do sistema da insolvência brasileiro. Quer dizer, no meu ponto de vista, são características aptas a enfrentarem um controle de ponderação
junto com as características próprias do sistema da insolvência, como é a preservação da empresa, né? Então, a questão que eu coloco aqui é que, inobstante essa premissa equivocada da legislação recuperacional brasileira, fato é que a existência de comando legal constitucional exige seu cumprimento, que é o caso do artigo 57. Né? Então, embora o crédito tributário ele, não se submeta à recuperação judicial, ele também precisa ser equacionado, né? De alguma forma. Então, o meu problema, quer dizer, o problema hoje, para mim, está em encontrar o resultado, né? Como aplicar o artigo 57, né? E não simplesmente afastar o artigo 57 e, com isso, banalizar também o princípio da preservação da empresa. Né? E a forma de cumprimento do artigo 57 tem que estar atrelada às opções de equalização fiscais que são concedidas pelas fazendas públicas, que devem ser, ao menos, compatíveis, né, com as formas de negociação dos planos. Né? Então, na minha visão, com a entrada em vigor da 14.112, o cenário enfrentado pelo STJ, que gerou a jurisprudência de afastamento do artigo 57, mudou. Porque, de maneira distinta da 13.043, de 2014, que previa parcelamentos especiais, a 14.112 trouxe parcelamentos efetivos e viáveis. Né? Ela trouxe o parcelamento especial, ela trouxe a transação tributária. Mas, não obstante tudo isso, o STJ já tem decisões recentes que continuam afastando o artigo 57, não exigindo a CND. Né? Aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós ainda não possuímos a transação tributária, mas hoje de manhã falou que já está para sair, né? Então, uma hora vai sair. Mas a gente tem o negócio jurídico processual, que é a forma de cumprimento do artigo 57. Né? Recentemente, inclusive, o Estado do Rio assinou um negócio jurídico processual com uma grande empresa em recuperação judicial e concedeu um parcelamento de 15 anos. Vejam, tem um estudo do Observatório de Insolvência que analisou 313 processos que tramitam aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A média de parcelamento concedido nesses processos aos credores quirografários é de 9 anos. Então, quando a gente fala aqui de negócio jurídico-processual, de fato, ele é uma forma viável de parcelamento. Né? Então, na minha visão, inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo, após a 14.112, editou 2 enunciados, o 19 e o 20, que basicamente determinam a aplicação do artigo 57. Eles concedem prazo para que a empresa em recuperação equalize o passivo tributário, né? Não impedem a homologação do plano, homologam e concedem o prazo. E o que eu tenho visto é que as empresas, de fato, com isso, têm procurado realizar a transação tributária com a União e os parcelamentos especiais com os estados. Né? Então, e aqui eu vou concluindo, na minha visão, a aplicação do artigo 57 hoje, com a Lei 14.112, ele tem que ser feito, não da maneira pura e simplesmente exigir a certidão negativa de débito tributário, mas com a análise do caso concreto. E eu, sinceramente, acho que a jurisprudência do STJ vai evoluir para isso, com a análise do caso concreto para verificar se as fazendas públicas daquele caso possuem mecanismos de equalização fiscal compatíveis, né? Com as tratativas que foram feitas no próprio plano. Né? E, existindo essa possibilidade, como aqui no Estado do Rio existe, a exigência da certidão parece mais equilibrada com todo o sistema recuperacional. Bom, e é isso. Vou deixar para o doutor Bruno me criticar ou falar alguma coisa. Obrigada. Alô? Eu vou só fazer um comentário, porque eu trabalho nisso muito perto da Roberta, né? É um tema que eu gosto muito também. São 2 coisas. Eu acho que é importante a gente ler o 57 como uma atração dialógica, não somente a certidão, objetivamente falando, porque, como a gente falou mais cedo, a gente tem que mudar a cabeça com relação a essa lógica conflituosa entre fisco e contribuinte. Nessa mudança de perspectiva, nós lemos esse 57, não necessariamente... Isso é uma interpretação que vai ao encontro do que a lei propõe, a despeito de a lei não estar expressamente com esse texto. Mas é ler o 57 de uma forma em que é o contribuinte, a fazenda ser chamada para o diálogo. E hoje, as fazendas
alguns estados, tem esse instrumento de chamamento ao diálogo, ainda que não tenha uma transação propriamente dita. Então, demonstra boa-fé do recuperando buscar esse instrumento se ele quer se recuperar. Se ele não buscar esse instrumento, a contrário senso, talvez ele não queira se recuperar. Eu acho que essa é a crítica que a gente coloca e é o que a gente acredita. E, além disso, o Estado do Rio de Janeiro aderiu, foi deferido que o Estado de Janeiro aderisse a um convênio de CMS que previa, agora em convênio CMS 66 de 2023, que permite que o Estado do Rio de Janeiro faça parcelamento de até 180 meses para empresas em recuperação judicial. Quando se trata de recuperação judicial, a gente tem uma amarra maior do que a União, justamente por causa dos convênios, né? Os estados, quando se trata de legislação tributária, eles têm essa questão do convênio de CMS autorizativo para evitar a guerra fiscal. Então, essas amarras com relação aos limites do parcelamento são mais duras e a gente conseguiu agora aderir a esse convênio. Então, muito em breve, vai vir uma lei de parcelamento estadual para empresas em recuperação com até 180 meses. Muito em breve, que eu digo muito em breve mesmo, que ela está na minha mesa para poder liberar. Então, eu vou passar a palavra agora para o doutor Bruno, que eu já frisei. Fiquei muito feliz de ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei feliz com todos, mas é porque o doutor Bruno é um elemento externo a esse ambiente aqui de tributaristas. Imagina, já estou me sentindo em casa. Obrigado. Eu posso falar em pé? O auditório enorme, tão grande, tão vasto, só para poder ver todo mundo lá atrás. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço demais, Natália, doutora Natália, procuradora-chefe da Dívida Ativa do Estado, pelo convite. Agradeço ao doutor Maurício. Gostaria de deixar aqui um abraço ao nosso procurador-geral, Bruno Dubê, ao meu professor de verdade, Flávio Willemann, foi meu professor na faculdade. Ele não lembra disso, vou contar rapidinho, tá? Inclusive, assim, se eu estourar o tempo, você me avisa, porque eu me empolgo, né? O meu professor, Flávio Willemann, ele não se recorda, mas eu sofri com ele em direito administrativo, disse que quase reprovei na matéria dele. Ele falou assim, é mentira isso. Eu falei assim, é porque quem sofre é que se lembra, não esquece jamais. Então, deixa aqui o meu abraço e o meu registro também, o carinho e o acolhimento, e, sinceramente, já me sinto realmente em casa. Roberta, uma saudação a Roberta, uma saudação ao Júlio. Roberta, pelo contrário, eu não vou te criticar, não. Eu vou pegar, que a gente estava batendo um papo aqui antes de começar o nosso painel, e eu falei assim, bom, eu vou estar no meio aqui da Procuradoria do Estado e da Procuradoria Nacional. Como é que eu vou fazer? Nesse ping-pong eu só não quero ser a bola, né? Vamos lá, vou ser precavido, né? E, pelo contrário, o que você disse aqui me inspira a trazer algumas considerações em relação ao que eu quero sustentar aqui em pupurri quanto à atuação do administrador judicial, dos agentes envolvidos no processo insolvencial. Então, te agradeço não só pela menção, mas também por levantar essa bola do jeito positivo. Não estou me sentindo a bola do ping-pong para que eu possa falar. E dentro dessa linha, o que eu acho que eu mais posso contribuir nesse momento? É dizer, pedindo também, Natália, desculpa pelo currículo enorme, falou assim, Bruno, coloca o que você faz no papel. Se você continuar essa letra, eu faço um risoto maravilhoso, drinks, inclusive, tal. Me pediram para botar no papel o que eu faço, né? Mas, fora isso, poderia ter apagado isso tudo no meu currículo e eu teria colocado só uma coisa. Eu sou um entusiasta do sistema da insolvência. Então, eu sou entusiasta do poder transformador que os mecanismos legais, judiciais também podem fazer atividade empresária e ao empresário e à atividade empresária. O poder catalisador e transformador e potencializador de proveitos sociais e econômicos. Instigador dentro de uma linha de catalisação e dentro da linha de catapultar um ambiente favorável de negócio, uma melhor economia. Então, Roberta, dentro dessa linha, eu, Bruno, e aí, Bruno como administrador judicial atuando nos processos, o Bruno professor, o Bruno que participou do grupo de trabalho da redação da lei, eu tinha grandes críticas em relação ao sistema. Críticas em relação a realmente ser o sistema que existia no nosso país. E quando ele foi importado realmente, quando importam, tem um grande problema, que não importam 100%, ele serve exatamente para os fins da intervenção do Estado na atividade empresarial, na atividade econômica. Quer dizer, de todos os sacrifícios que são impostos aos agentes, porque a gente tem um credor público, mas a gente também tem um credor privado no meio dessa equação.
entendeu? Então, por que o Estado deve intervir? E aí ficava, e a gente já está aqui, obviamente, falando do crédito público, para mim, sempre um ponto de interrogação, dizendo assim, o crédito público ele é tratado de maneira eficiente nos processos de falência e nos processos de recuperação judicial? E a minha constatação, Natália, era o seguinte, não e não. Partindo da constatação de que o cenário não era positivo, eu me questionava qual era o problema. O que gerava o que, para mim, era uma ineficiência. Porque no processo de falência era o seguinte, não vamos tratar do crédito público, vamos fingir que ele não existe, e os processos de falência ficam ali, né, o que eu chamava de pena perpétua de não restabelecimento empresarial, porque fale e a falência não tem fim. E os processos de recuperação judicial com os regramentos existentes, né, com a redação original da Lei 11.101 de 2005, também com o afastamento da aplicação do artigo 57, inclusive com a inexigência, que era assim, né, no início da legislação, de se apontar o próprio relatório do passivo fiscal da empresa que entra com o processo de recuperação judicial, se fingia que não se tinha esse problema. E aí eu chamava no processo de recuperação judicial o seguinte, olha, é um paciente enfermo, sofrendo de infecção generalizada. Funciona nós deixarmos os pulmões sem tratamento? Era efetivo? E aí o Bruno no currículo, fora o que sabe fazer drinks e risotos, o Bruno entusiasta do sistema. Eu não me sentia realmente capacitado ou podendo entregar o melhor resultado para a economia, para o sistema. Então, o que eu quero falar hoje aqui, dentro do melhor resultado da economia? Um pupurri. Recuperação, quer dizer, o que eu quero falar não, porque eu já estou falando há um bom tempo, inclusive, né? Fazer um pupurri de recuperação judicial, o que eu acho que é a nova recuperação judicial com as achegas da 14.112, novidades, problemas e possíveis soluções, Roberto, eu anotei aqui, ó, NJP, fiz o dever de casa, negócio jurídico processual. E falar também da falência. Novidades, problemas práticos e possíveis soluções, que aí é o Bruno acadêmico. Aí eu faço aqui também o meu disclaimer, o meu aviso legal, que aí está falando o Bruno como professor, como acadêmico, como entusiasta, que eu posso falar livremente aqui dando as minhas opiniões. O magistrado mais cedo, doutor Érico, que falou, ele disse, olha, eu aplico a lei. Se pudesse alterar a lei, faria de um pouquinho diferente. Então também ficam aí as soluções do Bruno como entusiasta do sistema. Dentro do processo, e vamos começar pela falência, o patinho feio que ninguém interessa, confidenciei aqui a Roberta que Bruno prefere trabalhar com os processos de falência. É óbvio que quando falam do administrador judicial, eu estava fazendo uma continha aqui, também uma curiosidade, eu provavelmente sou o administrador judicial que administra falências e recuperações judiciais do maior estoque de dívidas do Estado, né? Eu falei, gente, eu não sei... então essa foi essa a razão. Eu falei assim, eu não sei se eu fico feliz ou eu fico apreensivo com esse fato. Eu estava vindo caminhando do escritório pensando nisso, cheguei, me deu essa luz. Eu falei assim, eu acho que sou eu, entendeu? Bom, feito esse parêntese, né? Eu começo falando da falência, que é um tema que muito me atrai. E hoje a falência, muito diferente do que se tinha da visão daquele processo empoeirado, enorme e gigante, que não tem fim, não tem eficiência, se nós soubermos manejar os dispositivos que hoje estão na nossa mão, principalmente que vieram a lume com a 14.112, todos nós, então já adianto um pouquinho a conclusão da minha palestra de, em vez de antagonistas, temos que estar, na verdade, dentro de uma mesa redonda. Colaborar é melhor do que competir, sem dúvida, entendeu? Se eu começo aqui e posso, com essa oportunidade maravilhosa que a Natália me deu, falar um pouquinho, pelo menos despertar em vocês, olha, o Bruno tocou num ponto aqui no mecanismo que a gente pode olhar na lei e, a partir de então, plantar uma semente, quem for, obviamente, eu sei que estou falando para uma plateia extremamente qualificada e muitos conhecedores da lei, mas para quem não seja ou para quem não tenha tido contato especificamente com aquele dispositivo, que possa despertar uma atuação à vontade de fazer diferente depois, eu vou ficar muito feliz, Natália. Por isso que eu só tenho que agradecer estar aqui. Meus amigos e minhas amigas, falência.
sem dúvida, na 14.112, a maior alteração que nós temos foi na falência. Hoje nós temos um arcabouço totalmente diferente na falência. Eu falo assim, Bruno, pelo amor de Deus, você vai explicar toda a falência para a gente? Não. Fala do crédito público. E a Roberta muito bem colocou, que começa, na verdade, Roberta, por um incidente de classificação do crédito público. Confesso que é a primeira vez que eu ouço a teoria da inconstitucionalidade, da obrigatoriedade, principalmente em virtude da suspensão das execuções fiscais. Mas eu penso aqui, e não é em tom de crítica, de verdade, realmente em tom construtivo, que hoje o arcabouço, e dividindo um pouquinho com vocês de como foi que foi ali gestada a alteração legislativa, que acredito que muitos saibam aqui, e nem todos, que a 14.112 que nós estamos discutindo, que alterou tão substancialmente a 11.101, é uma lei de iniciativa do Executivo. Essa lei, ela retomou esse texto substitutivo ao PL 6229, ele retomou, foi discutido, foi gestado e foi elaborado dentro do Ministério da Economia. Como apêndice, inclusive, no Ministério da Fazenda. Estávamos falando aqui de um procurador da Fazenda Nacional, Felipe Aguiar, que participou muito desse processo, capitaneou grande parte desse processo legislativo. Então, a gente sabe ali, e aí eu estava confessando aqui, que eu mudei a minha visão relacionada às fazendas. Eu entendia que a fazenda ficava de um lado querendo cobrar, e o devedor ficava de outro querendo fugir, e o administrador judicial no meio desse balcão tentando equilibrar essa briga de foice, o que não é. Na verdade, eu vi as fazendas com espírito colaborativo, com vontade de fazer, com vontade de construir. Isso resulta exatamente na modificação da legislação. Então, na falência, Roberta, essa questão do incidente de classificação do crédito público, me parece que teve muito mais a intenção de estabelecer uma cartilha para que as procuradorias pudessem, de uma forma só, organizar e apresentar no processo para os agentes também envolvidos, né, e consolidar o seu débito. Mais do que isso, dividir as competências. Você vê ali que o artigo 7º também fala, olha, se a gente for tratar de classificação e valor, a competência do juízo da falência. Se a gente for falar de causas extintivas ou constitutivas do crédito, a competência do juízo da execução fiscal. Porque só essa briga já deve fazer com que o processo durasse anos. Nós temos a questão da suspensão das execuções fiscais. Mas aí eu me pergunto o seguinte, se isso não veio, na verdade, como um contraponto, né? E aí a gente sabe que pela questão da reserva de lei, né, não se poderia alterar os artigos 186 e 187 do CTN, principalmente o artigo 29 da Lei de Execução Fiscal, com um contraponto do que se tem até hoje, que o crédito público não está sujeito ao concurso na falência. E que, na regra geral, ele pode prosseguir. Mas a gente tem o 186 do CTN que diz o seguinte, o crédito público não está sujeito a concurso, mas ele está sujeito à ordem. Eu pago primeiro os extraconcursais, eu pago depois os créditos dos trabalhadores, eu pago os créditos com garantia real, eu tenho depois os tributos. Então isso faz com que não se possa prosseguir, entendeu? Porque tem que se aguardar o pagamento, entendeu? Então eu não sei se esse dispositivo, na verdade, veio trazer um conforto para as fazendas em relação à execução. Mas me parece que o dispositivo ele traz muito mais uma guia de efetividade para o administrador judicial em relação a, bom, vamos distribuir a competência efetivamente. 2, vamos poder ter um mecanismo efetivo para saber quanto aquele devedor efetivamente deve de crédito público. E 3, vamos garantir a presunção, o que é muito importante, que estava na lei, a presunção, entendeu? Da exigibilidade do crédito público. Porque às vezes a gente ficava, Natália, no processo, querendo pagar, tendo recursos, e aí eu falei do outro lado dizendo o seguinte, eu quero que você apresente a impugnação. Eu tenho direito à impugnação, dentro da linha da maximização da realização dos ativos. Hoje você tem, com essa presunção de veracidade e com a reserva estabelecida no incidente de classificação do crédito público, muita efetividade. Aí já passando, como é que eu estou de tempo? Eita fé, eu nem terminei a falência, mas hoje então eu já vou para o final. E aí... Tá. E aí da falência. Fala assim, Bruno, você vê como positivo o incidente de classificação do crédito público? Sim. Qual é o maior problema que você vê na falência? O seguinte,
posso chamar de meus amigos e minhas amigas, já estou em casa, aqui, já extrapolei o tempo, já baguncei o currículo, né? É a questão da extinção da falência. Hoje o nosso novo artigo 75 diz o seguinte: a falência tem um objetivo, como sempre teve, da manutenção, tá, das unidades produtivas, daquele conjunto de bens que são necessários à atividade empresarial, mas a falência hoje tem como objetivo a realocação eficiente dos recursos na economia, o rápido recomeço da atividade empresarial. Aí vocês vão dizer assim, Bruno, então quer dizer que a falência hoje é para passar a mão na cabeça do devedor que não teve condições de saldar o seu débito, livrando ele desse débito para que ele possa prosseguir? Não. A falência tem todos os mecanismos, eu como tenho pouquíssimo tempo aqui, eu tenho todos os mecanismos hoje de efetividade a chamar o devedor à sua responsabilidade. Mas ela entendeu, o legislador entendeu, e a discussão que se teve lá é o seguinte: é muito melhor colocar aquela empresa, aquele empresário, a voltar a produzir, a voltar a gerar tributo, a voltar a gerar emprego, a voltar a gerar divisa para que ele possa pagar, inclusive, o que ele deve, do que você manter a pena perpétua de não restabelecimento empresarial. E aí, nessa linha, na falência, o que eu vejo de mais preocupante? É a manutenção do artigo 191, obviamente, do CTN, né? É a abreviação que se fez com a 14.112 do encerramento da falência, mas a impossibilidade da 14.112 mexer com a questão da exigibilidade do crédito tributário. Foi a discussão que eu tive. Hoje, o encerramento da falência ele foi todo diminuto. Os prazos começam a contar a partir da decretação da falência, inclusive os prazos de prescrição das obrigações. Agora, o prazo de prescrição do crédito tributário, obviamente, não poderia ser alterado por lei ordinária. Então, o que se tem, e aí, por isso que eu anotei aqui, NJP. Faz sentido, eu tenho uma estratégia aqui. É no improviso, mas tem estratégia. O que se tem hoje de aplicação? Encerrou a falência, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Encerrou o processo de falência, transitou em julgado, existe a informação, pelo menos no âmbito da Fazenda Nacional é assim, existe a informação à Fazenda, a partir dali começa a contar o prazo prescricional, estou certo ou estou errado? E aí depois de 5 anos, ou seja, que foi lá perto o botão e zera aquela dívida. Será que é eficiente a gente aguardar esses 5 anos, essa história de, eu não vou entrar nesse, de extinção das obrigações em menor extensão ou maior extensão, que inventou o Superior Tribunal de Justiça, que é totalmente ineficiente? Se a pessoa tem dívida, entendeu? Se ela está lá com o CNPJ, tem um CPF vinculado, ela não consegue voltar a empreender. A prática é essa. Será que a gente precisa aguardar esse tempo todo? Ou caberia aí, para encerrar a falência, um negócio jurídico processual? Isso eu levanto para vocês. Não me cabe responder para a gente efetivamente voltar a permitir que esse empresário volte a empreender e pague os seus tributos. Bom, dentro da recuperação judicial, quanto tempo eu tenho? Dentro da sementinha que eu planto aqui para falência, eu entro na recuperação judicial, que todo mundo gosta de falar, que está todo dia nos jornais, né? É do patinho feio ao cisne bonito, né? Desperta o interesse de todos nós. Eu falo assim, Bruno, recuperação judicial e o crédito público. O que você acha? Uma mudança efetiva de cultura. Eu tenho aqui casos antigos, onde, como eu disse, a gente passava em naubes questão fiscal. Isso, para mim, não é reestruturação efetiva e segura quando você não vê o endividamento tributário da pessoa. Não tem como dizer que aquilo ali se sustenta quando você não vê quanto ele tem que pagar de tributos, ou se está pagando os tributos correntes, né? Nós temos um problema, ou a solução do artigo 57, que exige a apresentação de certidão negativa de débitos tributários. É da quitação dos débitos tributários para concessão da recuperação judicial, e nós temos a jurisprudência dizendo o seguinte, olha, seja em virtude da proporcionalidade, seja em virtude da constitucionalidade, a jurisprudência, na verdade, ela vai mudando, mas ela sempre chega fora a questão técnica, mesmo a conclusão. É que não se pode exigir uma apresentação de certidão negativa de débito, uma certidão positiva com efeitos negativos para concessão da recuperação judicial. Mas a gente estabelece aí, que eu quero que a gente reflita se não ficou um pouquinho pior.
a gente estabeleceu mecanismos muito efetivos de equacionamento dos passivos fiscais dentro da recuperação judicial. Eu vejo, e reconhecendo aqui que as fazendas, né, doutor Júlio, fica aí da Fazenda Nacional, né, eu não sei como é que as fazendas estaduais estão espelhando isso, que elas foram ao máximo para fazer aí como alfaiates, atender aquele empresário que realmente se socorreu, que está em crise, se socorreu do Poder Judiciário, que dentro dessa negociação privada ele também possa negociar o que é público. Então, assim, ao estabelecer o parcelamento da 10.522, né, do 10A, ao estabelecer o parcelamento em condições muito melhores, de 84 foram para 120 meses, com um escalonamento inicial de pagamento muito menor, uma redução maior, de 50% para 70% de juros, né, com outros mecanismos tão efetivos. Quando ela estabelece a possibilidade, no 10B, do parcelamento dos impostos retidos na fonte, quando ela estabelece a possibilidade da utilização dos prejuízos fiscais para o abatimento das suas dívidas, quando ela levanta a possibilidade da conhecida e chamada trava dos 30 para a utilização do prejuízo fiscal, e quando ela estabelece, principalmente, eu juro que eu vou acabar, quando ela estabelece principalmente a transação tributária, eu acho que o legislador trouxe um cardápio, já que eu falei de risoto aqui no início, trouxe um cardápio muito efetivo para que o empresário, a sociedade empresária, possa buscar com diálogo, com efetividade, o equacionamento do seu passivo fiscal. Eu sou um entusiasta da transação tributária. A gente sabe que na PGFN está regulada por portaria de 2022. A gente vê, obviamente, que você tem critérios, né, mas vale muito a pena e torço para que essas aí, concluindo, torço para que a transação tributária sejam efetivadas, porque isso que traz, na verdade, um convite ao devedor ou ao empresário a se socorrer da transação tributária. Por quê? E aquela história que eu não sei se ficou melhor ou se ficou pior. Porque hoje, apesar de afastar o 57, se por acaso ele se socorrer de um parcelamento especial da transação tributária e não cumprir, é causa de decretação da falência. O que não existia antes. Então o empresário, aí é o Bruno chão de fábrica, o Bruno administrador judicial. A sociedade empresária que entra com a recuperação judicial, às vezes pensa, é melhor eu não fazer nada. Porque do jeito que está, e a gente questiona a legitimidade das fazendas de requerer a falência ou não, tem uma belíssima discussão. Então eu acho que, dentro dessa linha, a prática e eventos como esse vão mostrar que a gente pode ir muito além. Então, que se tenha, na verdade, uma cultura de que, e aí temos lá a portaria da PGFN para 14.112, o estoque fiscal de empresas em recuperação judicial de falência são considerados rating D, né? Que, inclusive, eles obtiveram de reconhecimento nos balanços públicos, ou seja, eles não têm mais capacidade de gerar proveitos econômicos para o país. Então, usando um critério de recuperabilidade, o que eu torço aqui, a fim de minha palavra final, que as fazendas, em comunhão com os devedores, com o auxílio dos administradores judiciais e sob a batuta dos juízes, ao invés de... vejo que essa cultura já foi rompida. Ao invés dessa linha de antagonismo, uma arena de briga do processo, na verdade, transformem os processos de recuperação judicial e de falência em grandes mesas redondas de composição, de efetividade, de acordo. Pessoal, muito obrigado. Desculpa aí por ter passado o tempo. Eu falei que eu sou indisciplinado. A gente ficou muito feliz de você, pelo menos, ouvir o NJP e chamar a gente para a mesa. Eu acho que isso é que é importante, assim, as fazendas serem chamadas para a mesa em alguma medida. Porque não dá para pensar que uma pessoa tem a possibilidade de ser recuperada se tem um passivo enorme com o Estado. E uma coisa que eu sempre falo, só ser repetitiva, sempre me criticam muito, mas assim, quando você tem um ambiente que algum contribuinte, alguma empresa deixa de recolher tributo e se financia com esse não recolhimento, você contamina todo o ambiente econômico empresarial, porque outras empresas que funcionam na regularidade são prejudicadas. Então, você causa um círculo vicioso. E, a partir do momento que você insta as recuperandas a chamarem a fazenda, ainda que a fazenda busque instrumentos mais efetivos, mais condizentes com as necessidades
que a recuperação judicial demanda, você passa a tornar um círculo virtuoso, né? Porque você fazendo com que eles se obriguem, o competidor, né? Ele percebe que ele vai ter que recolher também, então deixa de haver um ambiente em que se financiam do não recolhimento de tributos em detrimento da sociedade. É que, de vez em quando, as pessoas esquecem que imposto é que financia a sociedade, é política pública, Estado, as pessoas esquecem disso às vezes. Eu vou passar a palavra para o doutor Júlio, que está aqui nessa mesa representando a PFN, que, no geral, é o nosso farol, né, das fazendas públicas, que sempre traz as medidas mais inovadoras, está sempre na vanguarda, matando todas as outras fazendas de inveja absoluta. Pelo menos o privilégio e a preferência dos créditos vocês perderam, agora a gente briga por igual, né? O STF disse que não tem mais, eles não conseguem mais pegar o que a gente achar, antes era assim que funcionava. Mas obrigada por ter aceitado, estou muito feliz por você estar aqui, boa disposição. Eu que agradeço, vou aqui seguir a linha do Dr. Bruno, vou falar em pé para poder conseguir alcançar meus colegas também procuradores da Fazenda que estão aí prestigiando o evento. Prometo tentar ser rigoroso com o tempo. Eu aprendi, doutor Bruno, assim, na minha prática recente, né, me mudaram lá na Procuradoria de Função, e agora eu tenho feito muita sustentação oral no TRF. Então, isso me deu um medo de passar do tempo, o desembargador cortar meu microfone e querer me cerrar a palavra, que eu começo a falar muito, mas aí eu fico de olho no tempo, para ele não poder encerrar essa minha palavra. Então, eu agradeço aqui não é nenhuma crítica, doutor Bruno, pelo amor de Deus. É só um hábito que eu tenho mesmo de às vezes, eu estou na minha fala, eu mesmo me corto. Acabou o tempo. Para poder não passar o tempo. Então, aqui eu quero agradecer a doutora Natália pelo convite, pela Procuradoria-Geral do Estado. Quero agradecer também doutor Bruno pela excelente e brilhante exposição. Me deu algumas reflexões aqui que eu vou procurar externar a posição da Fazenda, mas não só a posição da Fazenda Nacional, uma percepção minha também nesses últimos dias que aconteceu um caso interessante da Procuradoria da Fazenda Nacional, também a doutora Roberta. Acabou que nossa exposição vai um pouco comungar, que eu também tenho essa preocupação com o artigo 57 da lei. E o que eu queria iniciar dizendo é que a gente, não é novidade para vocês, não é novidade para a gente vive num mundo globalizado, num mundo onde a gente já se fala aí em economia digital, num mundo onde as empresas estão buscando a máxima lucratividade, porque a concorrência, às vezes, está predatória, às vezes está desleal, e a gente também tem os estados, e não só os estados nacionais, mas o próprio Brasil e diversos países preocupados com as suas receitas fiscais. A gente tem um problema muito sério em nível internacional, que é a erosão da base tributável. As empresas, grandes grupos, fogem da tributação, e o caso que eu queria narrar aqui, que aconteceu nas últimas 3 semanas, que eu tive aí um intenso debate para poder fazer essas sustentações orais, tentar virar voto de desembargador, foi justamente um caso onde, depois que acabou esse caso e a gente conseguiu sagrar vitorioso nesse caso, me veio a reflexão sobre a recuperação judicial e eu percebi uma comunhão de fundamentos do que aconteceu lá e do que está acontecendo aqui, justamente na questão do artigo 57 da Lei de Recuperação Judicial. O caso lá não tem nada a ver com recuperação judicial, mas os fundamentos que o judiciário tem usado lá são fundamentos que estão por trás do que está acontecendo com a jurisprudência do judiciário de evitar e não exigir, dispensar o artigo 57 com fundamento na proteção da empresa, que a empresa tem que ser protegida, da preservação da empresa. O que aconteceu lá foi justamente um caso de estímulo fiscal, de benefício fiscal. O PERSE. Em 2020, a gente teve aí, nesses últimos anos, a pandemia, e o governo resolveu instituir o programa emergencial de auxílio ao setor de eventos, o chamado PERSE. E o que aconteceu? Dentro desse PERSE, havia uma norma que dizia que ele também ia ajudar algumas empresas do setor turístico. Então, mas ia ajudar quais empresas? As empresas que tivessem cadastradas
num cadastro de turismo, o chamado Cadastur. Então, a empresa, para fazer jus ao benefício fiscal, ela teria que estar cadastrada nesse setor de turismo para poder colaborar. E essa política de turismo existe há mais de 14 anos. Então, a empresa que estivesse cadastrada no Cadastur, no setor de turismo, colaborando com o turismo, ela faria jus a esse benefício fiscal, porque o benefício fiscal foi instituído justamente para conter as perdas do faturamento das empresas durante a pandemia. Então, o benefício fiscal foi instituído para isso, para perdas de empresas que tiveram um problema da pandemia, mas ligados ao setor de eventos e turismo. E o que aconteceu lá no TRF, o que aconteceu no Judiciário Federal? As empresas começaram a ingressar com ações, mesmo ultrapassado o período de pandemia, dizendo que elas também teriam direito ao benefício. Então, elas não estavam colaborando, e grandes empresas, não são pequenas empresas, são grandes empresas, elas não estavam colaborando com a política de turismo. Há 14 anos, nenhuma delas se interessou em colaborar com a política de turismo, mas, de repente, todas elas queriam se inserir nesse ambiente de turismo. Isso eram restaurantes famosos, cafeterias, bares, várias empresas que não tinham nada a ver com o setor de turismo. E o que aconteceu? Em primeira instância, os juízes estavam deferindo liminar, mandado de segurança, para que elas tivessem esse benefício fiscal. Então, o que aconteceu ali, que foi minha percepção depois que eu fiz essas sustentações orais no TRF? Que os juízes estavam confundindo, e que eu acho que é o que está acontecendo aqui, quando eles dispensam o artigo 57, eles estão confundindo benefício fiscal com estímulo fiscal. O que os juízes estão fazendo? Isso já foi... A gente já se sagrou vitorioso aqui no TRF depois de uma grande batalha. Eles estão pegando um benefício fiscal para salvar perdas, para mitigar perdas, para tentar resgatar as empresas que perderam o faturamento. Eles estão transformando isso em estímulo fiscal. Quando você tem um benefício fiscal, você olha para o passado, você vê a estrutura que você tem no passado e você tenta aliviar a carga tributária daquelas empresas. Mas quando você tem um estímulo fiscal, e até refletindo a partir do professor Luiz Eduardo Schwerer, nas normas indutoras de comportamento, quando você tem um estímulo fiscal, você induz o comportamento da empresa em determinado sentido. Então, quando os juízes autorizam empresas a participarem de um benefício fiscal do qual elas não faziam parte, o judiciário está estimulando que essas empresas passem a se cadastrar no setor de turismo só para ter o benefício fiscal. Então, o que aconteceu lá é que teve um aumento exponencial em 2022 de empresas participando da política de turismo, mesmo não fazendo parte do setor. Então, o que o judiciário fez? Transformou o que era um benefício fiscal em estímulo fiscal. Eu ontem vi no Jota que, por conta dessa jurisprudência começar a ser pacificada nos outros TRFs, a Associação de Bares e Restaurantes já está querendo mudar a medida provisória que deu esse benefício fiscal. Então, e eu acho justo que se faça no ambiente, no espaço de consenso adequado que é o legislativo e não o judiciário. E o que acontece, o que está acontecendo, a meu ver, com o artigo 57, quando o TJ aqui, uma decisão agora de 2023, um agravo de instrumento que a Procuradoria tentou reverter também, e deferiram a recuperação judicial sem exigir a certidão negativa de débito. O que aconteceu foi que está começando uma preocupação que o sistema de recuperação judicial vire, na verdade, um instrumento de planejamento tributário. O que vai acontecer agora? A recuperação judicial, como a doutora Roberta falou, a Fazenda não está participando ali diretamente do plano de credores e tudo mais, do quadro ali daquela decisão. Então, a empresa, o que pode acontecer, eu até acho que o doutor Bruno deve ter esses dados melhor do que eu não tenho esses números, mas o que pode acontecer é que a empresa começa a configurar isso no seu planejamento tributário, no momento de dificuldade de um passivo tributário muito alto, ela pede uma recuperação judicial e fica ali pagando os seus credores, mas não vai pagar o credor Fazenda Nacional.
Não vai pagar porque ela tem a dispensa aí da certidão negativa de débito, da sua regularidade fiscal, da exigência da sua regularidade fiscal pelo artigo 57. E o que vai acontecer ao final de uma recuperação judicial que ela conseguir, sei lá quando, pagar todos os seus credores? Ela não vai ter pago o passivo dela tributário. Não vai pagar o passivo tributário dela. E aí o que vai acontecer? Vai deferir a falência. E qual vai ser o único credor que vai estar na falência? O credor público. Então o que vai acontecer, como estava acontecendo lá no PERSE, que é esse programa de emergencial para salvar o setor de eventos, o que vai acontecer é que a atividade econômica da empresa vai ser financiada com capital público, com dinheiro dos impostos. Com dinheiro dos impostos. Sabe qual era o benefício fiscal do PERSE para as empresas que tiveram perdas no faturamento na época da pandemia? Ficar 5 anos sem pagar imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS. Qual a empresa que não quer? E o posicionamento do judiciário até então, quando a gente conseguiu reverter, o posicionamento deles era que basta entrar que vai conseguir o benefício. Basta se cadastrar agora na política de turismo que consegue um benefício. Ou seja, se nós criássemos um restaurante hoje e nos cadastrássemos lá no Cadastur, nós ficaremos 5 anos sem pagar tributo, sendo que a gente nem participou das perdas da pandemia. A gente nem existia enquanto restaurante. E é isso que está acontecendo, mas isso vai ser revertido. O que vai acontecer, eu acho que esse palco vai para o âmbito legislativo. E no caso aqui da não exigência dessa certidão negativa, ou a certidão positiva com efeitos negativos, é que isso vai fazer parte de um planejamento tributário das empresas, mais cedo ou mais tarde, se não já estiver fazendo. Essa é a preocupação da Fazenda Nacional. Eu tenho aqui também uns dados, até que a doutora Roberta citou essa pesquisa do Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo, onde eles têm a informação de que apenas 18,2% das companhias têm tido sucesso na recuperação judicial e 24,8% vão à falência por não cumprir o plano. Ou seja, as demais ficam ali no limbo, enrolando a recuperação e deixando a coisa rolar. Existe um outro dado aqui, da Fazenda Nacional de 2021, que ele diz o seguinte: das 7.000 empresas, ou seja, aproximadamente aí 86% devedoras da União, desse estoque, 172 bilhões de reais não foram pagos. Ou seja, a Fazenda Nacional tem um estudo dizendo que o índice de regularização das empresas está caindo. Se em 2017, 25% pagavam os tributos, em 2021 já baixou para 14,71%. O que está acontecendo é que as empresas estão preferindo não pagar mesmo o débito tributário, pelo menos em âmbito federal, para poder, não sei qual a intenção, não sei se é uma blindagem patrimonial, não sei se é uma estratégia de atuação na atividade econômica, mas o fato é que essa preocupação da Fazenda Nacional tem a ver com uma reflexão sobre a própria função social da empresa. Isso está na Constituição. A Constituição diz que a empresa ela exerce uma função social. Um argumento muito comum usado no TRF é de que, se não há lei me proibindo, eu posso tudo. Se a lei não me proíbe, eu posso tudo. Então, você vê um individualismo absoluto levado ao extremo, da legalidade extrema, numa perspectiva do individualismo absoluto. Mas se a gente for refletir sobre o que está acontecendo, o que aconteceu nos benefícios fiscais lá do PERSE, o que tem acontecido e vai acontecer aqui na recuperação judicial, o que tem acontecido no CARF quando barraram o voto de qualidade, é uma reversão e, a meu ver, uma fabricação de dinheiro mesmo, um financiamento público de atividades econômicas. Sendo que as atividades, os empresários, não vou falar de empresário porque é até injusto, A PFN também tem um estudo onde mostra que
70% dos pedidos de recuperação judicial são de grupos pequenos, de pequenas empresas, de microempresas, empresas de pequeno porte. Ela tem esse estudo. Então, não é justo falar de empresários, como eu já ouvi falarem em outros eventos. Na verdade, são pequenos grupos que estão se blindando patrimonialmente, com poder econômico, para poder fazer com que a riqueza pública acabe se revertendo para uma riqueza privada. Então, a Procuradoria tem uma preocupação com isso. Na verdade, muitos colegas têm essa preocupação, e também porque você acaba prejudicando a livre concorrência. Imagina uma empresa em recuperação judicial, sem pagar tributo, pagando ali só os seus credores privados, podendo fazer, de repente, um exercício de atividade econômica com o preço dos seus serviços, dos seus bens, mais baratos, melhores do que seus concorrentes, e não sei quanto tempo isso vai durar. A gente ouve dizer que tem que deixar a mão livre do mercado, o Estado não tem que intervir, mas o que se tem visto nos últimos anos é um financiamento público de atividades econômicas, seja por benefícios fiscais, seja por decisões que permitem certos planejamentos tributários. O ágio interno, por exemplo, é um. O mesmo grupo fabrica a sua própria despesa para deduzir. Na época em que não existia voto de qualidade, a Fazenda ganhava essas questões, depois que caiu o voto de qualidade, passou a perder. Agora que voltou o voto de qualidade, voltou a ganhar. O Judiciário também está começando a ganhar. Então, a gente tem que começar a refletir qual a função social da empresa. Aí, doutor Bruno, o doutor lembrou bem que a União ela tem diversos mecanismos de equação desse equilíbrio fiscal. E aí eu pergunto por que as empresas não aderem a diversas formas de equalização do passivo fiscal. A gente tem o parcelamento do artigo 10.5, lá da Lei 10.522, em 120 prestações mensais, a empresa pode ir lá parcelar o seu débito. A gente tem o parcelamento com abatimento lá do artigo 10A6 da Lei 10.522. A gente tem um parcelamento de tributos não parceláveis pelas demais pessoas jurídicas no artigo 10B. A gente tem uma transação específica da portaria PGFN 9.917, justamente para quitar os débitos em 120 meses. Então, se a empresa quer mostrar, não ao mercado, mas à sociedade, que ela quer se recuperar, por que não começa pagando e se regularizando de modo fiscal ali dos seus débitos tributários e depois, com plano de credores, com a possibilidade de sua negociação privada com esses credores, poder equalizar a melhor forma de pagamento. Por quê? Porque, como a doutora Roberta bem lembrou, o crédito público é indisponível. A gente não tem como negociar muito com o crédito público. Se fosse o caso de poder negociar com um débito tributário principal e dizer para a empresa, agora você não vai pagar mais nada. A gente não pode fazer isso. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Mas o fato é, um outro dado aqui, até para não me estender muito, que eu já estou chegando no meu tempo de fala, a Procuradoria tem dados que mostram que algumas empresas que entram em recuperação judicial, nem empregados elas têm. Então, que função social da empresa é essa, que é para recuperar a empresa, para que ela possa gerar, garantir o emprego daquelas pessoas, e nem empregado ela tem. A gente tem um caso, lógico, sim, contando o caso sem dizer quais são as empresas, de empresas que a parte dela, do passivo, está em recuperação judicial, mas a parte dela das receitas está fora da recuperação judicial. Então, a empresa pede recuperação judicial da parte que ela deve, acho que 40 milhões de reais ao governo, ao Estado fiscal. Não vou falar em governo, porque o governo muda, cada hora tem um governo diferente, mas a gente tem que lembrar que o Estado fiscal é composto de tributos, e tributos, quem paga somos todos nós. Então, uma parte da empresa está em recuperação judicial, a parte que não tem patrimônio mais, a parte que está só o passivo ali para explodir mesmo, explodir a empresa, e o ativo dela está fora de tudo isso. Agora, por que não pedir logo a falência dessa empresa? Por que não aceitar que a recuperação judicial é para empresas
que são viáveis, empresas que a gente pode recuperar, empresas que a gente já vê de cara que não vai recuperar, tem que falir. Essas empresas não servem mais socialmente. Imagina, não sei, aqui os mais novos não vão saber do que eu estou falando, mas também o doutor Bruno não vai saber do que eu estou falando, o doutor Bruno novo, a doutora Roberta muito nova, mas quem jogar um Google aí vai lembrar da Olivetti. Né? Alguém sabe do que eu estou falando, Olivetti? Vai entregar a idade, se souber do que eu estou falando da Olivetti. Era uma máquina de escrever. Imagina, o mundo mudou. Imagina se essa empresa resolve pedir recuperação judicial e fica aí até hoje, enrolando, mas sendo que ela está com um produto onde não cabe mais no mundo, porque ninguém mais usa máquina de escrever. Seria uma crise econômica, o mercado não aceita mais aquele produto, então a gente não tem como salvar aquela empresa. Então isso também é uma coisa para a gente refletir. Por que a gente não pode, de repente, já que é para usar o crédito público também nessa recuperação judicial, usar o parceiro público nessa recuperação judicial, deixa logo a Fazenda entrar em tudo isso, a gente debate tudo isso, todo mundo junto, senta na mesa, discute tudo isso, também sou a favor da colaboração, sou totalmente a favor de sentar na mesa e negociar. Tem um livro sobre solidariedade e legitimação do poder tributário e tudo mais, eu gosto disso, prefiro a conversa do que ficar brigando na justiça anos. Se é para a gente resolver, então que a gente resolva logo, que fique no mundo as empresas que têm algo a oferecer para o mundo, e não aquelas que querem só protelar. Eu acho que eu fui meio incisivo, até peço desculpas. Eu acho que é o hábito de sustentação oral, que a gente tem que convencer o magistrado, que senão ele não ouve, e aí eu acabo sendo um pouco mais incisivo. Agradeço de novo, doutora Natália, pela oportunidade, doutor Bruno, doutora Roberta, muito obrigado. Assusta as pessoas ou algo parecido, mas foi todo mundo britânico, né? Então sobrou tempo. Mas eu acho que uma preocupação comum de todos que compõem essa mesa, e acho que talvez esse auditório, é entender a recuperação judicial como um instituto positivo e não deixar que operadores, empresas que pretendem utilizá-lo de forma abusiva deturpem o seu sentido. O seu sentido é um sentido positivo, é recuperar uma empresa. Mas uma empresa, para ser recuperada, tem que pensar num passivo que seja equacionado. E esse passivo são créditos privados e os créditos públicos. Quanto mais ferramentas a Fazenda der para esse equacionamento desse passivo de forma racional também, conforme as forças que aquela empresa tem, mais efetivo vai ser. A gente tem essa preocupação também de não utilização dessa forma abusiva. E um exercício que a gente, nas fazendas, sempre tem que fazer, e que foi feito de manhã também, eu acho que é muito importante, assim, porque, para nós da fazenda, por que às vezes tinha essa cultura belicosa? Quem dá dor de cabeça é o mau contribuinte. O bom contribuinte não dá dor de cabeça. Ou ele paga, ou ele parcela, ou ele litiga, ou ele litiga garantindo. Esse contribuinte não nos dá dor de cabeça. Esse contribuinte é o do jogo, né? É a lógica da resistência da norma tributária, do dever de recolher tributo. Há uma resistência natural. Então, esse contribuinte, o que dá problema são os outros, né? Que é um desespero para poder localizar. E, de vez em quando, a nossa cabeça fica meio enviesada, do tipo, como se fosse algo um contra outros. Mas não é. A ideia não é um contra outros. É a gente tentar um cenário de cooperação e diálogo para que esses maus contribuintes não se criem, tenham cada vez menos espaço e o próprio mercado também influencie dessa forma. Eu acho que esse é um ponto positivo. Como a gente conseguiu com o tempo sobrando, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, a gente tem espaço para isso. Se não tiver, também acontece, né? O tema não é tão corriqueiro, é um pouco mais árduo, né? Recuperação judicial. Mas se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar esse... Tem uma mão levantada? Olha que espetáculo. Meu nome é João Gabriel. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos que me ouvem. Eu sou estagiário da PG5, eu também sou aluno da UFRJ e sou monitor da matéria que lida com recuperação judicial e falência lá na UFRJ. Então, é um assunto que eu sou eu gosto bastante de lidar com isso. Então, a minha pergunta seria direcionada a todos na mesa, mas especialmente ao Dr. Júlio,
no que tange a aplicação ou melhor, da eficácia do artigo 57, porque me parece, assim, pela própria topologia da lei, de onde o artigo 57 fica inserido, entre o artigo 52 e 58, que fala do deferimento do processamento da recuperação judicial e da homologação judicial do plano de recuperação, né? Então, ele não faz parte dos requisitos do artigo 51, dos requisitos objetivos para a apresentação do plano, né? E ele também não impõe nenhum tipo de sanção. Ele fala que depois de aprovado o plano, deverá ser apresentada a certidão negativa. Me parece que ele é quase que construído para não ter efeitos. Ou melhor, ele me parece ser quase construído para ser ignorado. Porque, na prática, o que isso significa, né? Ele não é requisito para o deferimento, mas também ele impediria o status de recuperanda, ele impediria a homologação judicial do plano, entende? A sua própria redação ela não impõe nenhum tipo de sanção. O artigo 192 do CTN, pelo menos, ele condiciona a concessão do plano de recuperação, do status de recuperando, porque ele não faz parte dos requisitos do relatório de viabilidade, das planilhas que tem que juntar, os livros contábeis, que estão no 51. Então, assim, a minha pergunta, resumindo, seria, então, por que não uma discussão mais ampla acerca da aplicação do artigo 192, que, pelo menos, me parece que a sua redação é um pouco mais clara no que tange a uma sanção, a uma consequência da inobservância de você entregar a sua certidão negativa no âmbito da recuperação judicial, né? Enfim, seria isso. Obrigado. Estão me ouvindo, Tom, né? Agradeço a pergunta, até me dá uma oportunidade até de estender aqui as minhas reflexões. Na verdade, o próprio artigo 58, ele fala que o juiz vai conceder recuperação judicial se for entendido os requisitos da lei e tudo mais. E eu entendo que a certidão negativa de débito ali... Não precisa ser a certidão negativa de débito, pode ser a certidão positiva com efeito negativo. Basta que o contribuinte faça um parcelamento para que ele sinalize para o Estado fiscal, para a sociedade, para a comunidade, que ele quer se recuperar realmente, e não apenas fazer um planejamento tributário onde ele não venha quitar seus débitos futuros, e quem vai ser prejudicado vai ser exatamente a União, no caso aqui da Procuradoria da Fazenda Nacional, a União Federal. Na verdade, essa ideia de norma, ter que ter uma sanção para a norma, isso é um mito. A norma não precisa ter sanção para ser cumprida. A gente cumpre normas a todo momento, sem precisar de sanção. A gente cumpre isso toda hora, a todo momento. E eu acho que o que precisa mudar em termos de concepção, em termos de reflexão, é a cultura de ver o tributo como algo negativo. É lógico que você tem teorias que justificam isso, né? A teoria do Ives Gandra, que coloca o tributo como uma norma de rejeição social, que é totalmente equivocada, mas o fato é que as normas não precisam ter sanções para serem cumpridas. Mas aqui no caso da CND, a doutora Roberta e o Bruno, que são mais especialistas que eu nesse tema da recuperação judicial e falência, o juiz, para deferir a falência, ele fala de todo... O artigo 58 fundamenta isso, a meu ver, cumpridas as exigências desta lei. E uma das exigências é a certidão negativa de débitos, ou que o contribuinte suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Por que o contribuinte tem que suspender essa exigibilidade? Porque, na recuperação judicial, ele não está naquele estado de falência onde a gente vai encerrar a empresa porque o ativo dela não comporta mais o pagamento do passivo. Quando a gente está na recuperação judicial, essa empresa está em completa possibilidade de atuar no mercado. E o Estado não precisa ficar intervindo naquele mercado,
né, participando ali do plano de credores, saber como vai haver a gestão. Hoje já se fala até que o gestor, a pessoa que vai conseguir avaliar se aquela empresa vai poder ser recuperada ou não, ele tem que ter uma série de conhecimentos, doutor Bruno, que é um especialista nesse assunto, tem que ter conhecimento de economia, conhecimento de contabilidade, conhecimento de gestão, para saber se aquela empresa é viável. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que, como a doutora Natália falou, tentar buscar qual o lado positivo da recuperação judicial. Vamos tentar resgatar isso, porque a minha vivência, com mais de quase aí 16 anos de procuradoria, eu fiquei pelo menos uns 14 em execução fiscal, uns 8 em Duque de Caxias, que era conhecido como cemitério das empresas. Então, ali, realmente, eu só via empresa fazendo maracutaia. E agora, como eu estou em acompanhamento especial, a gente só atua em causas bilionárias com grupos bilionários. Então, então a minha visão de mundo, por isso que é importante esse diálogo, doutor Bruno, porque você traz essa sua visão da administração judicial lá das empresas, do lado das empresas ali, você está mais dentro ali do que eu, porque eu estou do lado de fora só. Na visão de um amigo meu que é advogado de um grande escritório, ele fala que você é o terror dos contribuintes. Mas não é que é o terror, é que eu estou fazendo meu papel de defensor da Fazenda Nacional. Mas aí, respondendo a pergunta, então é isso. A lei prevê que, para você conceder a recuperação judicial, você tem que cumprir todos os requisitos. Eu vou só complementar aqui o que o doutor Júlio falou, é que eu acho que, na verdade, a premissa ali, o artigo 51, ele, na verdade, os documentos que ele exige é para o processamento da recuperação judicial. Outra coisa é o deferimento da recuperação judicial, e aí a gente parte para o 58. Tá? Então, na verdade, a CND ela não tem uma sanção expressa, mas, na verdade, a sanção é a não homologação do plano. Tá? É uma condição. A condição para que um juiz homologue um plano que foi aprovado por uma Assembleia Geral de Credores é que apresente-se uma certidão negativa de débitos tributários. Então, assim, é uma sanção, é a não homologação do plano. Tem alguma outra pergunta? Eu vou pedir só essa. Boa tarde. Eu sou a Patrícia, eu trabalho aqui na PGE, no controle interno. Queria abordar um assunto que talvez não foi falado, que é a recuperação de concessionária de serviço público. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve... As concessionárias estão passando por dificuldades, né? E tivemos a notícia que acho que a Light pediu recuperação. Eu queria saber da mesa quais seriam as idiosincrasias de uma recuperação judicial de concessionária de serviço público. Obrigada. Nossa mesa que está tão qualificada que está quase todo mundo impedido de falar. Bom, não sei se eu vou conseguir responder, mas assim, também ainda não olhei esse processo, mas aparentemente existe uma lei federal que proíbe a recuperação judicial de concessionária de energia elétrica. Tá? Concessionárias de outros serviços, a gente tem vários casos. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, da Supervia, concessionária de serviço de transporte, dentre outros, Viracopos, em São Paulo. Mas existe um precedente de uma concessionária de serviço de energia elétrica que já foi deferido anos atrás. Então, possivelmente, eu acho que a recuperação judicial da Light foi deferido o processamento com base nesse precedente e também pelo fato de que a Light, eu acho que ela é um grupo Light, e ela dividiu as pessoas jurídicas, e as que ingressaram em recuperação judicial não fazem a prestação do serviço de concessão de energia elétrica. Ele está aqui se... A gente tem um caso também lá na Fazenda Nacional, que o seu procurador trabalha aqui em julho, que está no Maranhão, mas eu sigilo não posso dizer que foi a mesma gracinha. Tem a holding, o juiz por arrastamento, deu para o grupo inteiro, para a concessionária, para a construtora. Mas aí é a magia da personalidade jurídica, né?
Então, pessoal, eu vou encerrar essa mesa. O tema é bem apaixonante, é bem interessante. A gente vai dar uns 5 minutinhos de intervalo e depois a gente volta para um café agora. Depois a gente volta para o último painel, que é a consensualidade, transação, mediação, arbitragem, NJP e todos esses assuntos aí que estão na pauta do dia e super na moda.